Meu nome é André Martins. Tenho 43 anos e sou antropólogo especializado em culturas tradicionais do interior do Brasil. Ao longo de minha carreira, já percorri estradas de terra infinitas, dormi em casebres de pau a pique, ouvi cantigas antigas à beira do fogão a lenha, saboreei café coado no pano e senti o cheiro agridoce da roça nas madrugadas geladas. Mas nada do que vivi antes me preparou para a experiência assustadora que tive há cerca de 3 anos, numa região remota de Minas Gerais. Uma história que ainda hoje me causa arrepios e que me ensinou que nem todos os segredos do campo podem ser entendidos apenas pelos livros e pela razão. Tudo começou quando recebi uma carta. Sim, uma carta de papel, escrita com caneta esferográfica, de um homem chamado Elias. Ele dizia ser um pequeno produtor rural num vale esquecido, distante do asfalto, e que havia lido um artigo meu sobre lendas e folclore rural em uma revista acadêmica. Elias me convidava a visitar seu sítio, chamado Canto da Rã, para investigar estranhos acontecimentos que ali ocorriam há décadas. Ele falava de sussurros noturnos, luzes no milharal, animais adoecendo sem razão e, principalmente, da aparição de uma mulher misteriosa, sempre ao cair da noite. O tom da carta era de desespero contido. Elias dizia que a produção caía, a terra parecia amaldiçoada, e alguns moradores do entorno já haviam se mudado, deixando a região cada vez mais isolada. Eu, intrigado, aceitei o convite. Precisava ver com meus próprios olhos. Após organizar minha agenda de professor e pesquisador, parti da capital rumo ao interior. A viagem foi longa, horas de ônibus, depois um carro alugado, deixando a rodovia por uma estradinha de terra que serpenteava por morros e pastagens ralas. Perguntei a alguns moradores da região sobre o sítio Canto da Rã e eles me olhavam com estranheza, alguns se benzendo, outros apenas levantando o ombro, hesitantes. Ninguém queria falar muito. Finalmente, um homem idoso, num armazém modesto, me deu as direções. Siga até ver uma grande gameleira. Depois entre à esquerda vai achar uma porteira de arame. É lá, mas tome cuidado, moço. Cheguei ao fim da tarde. O sítio era pequeno. A casa principal era uma construção antiga, paredes caiadas, janelas verdes descascadas, um alpendre na frente, o telhado de barro irregular. No quintal, um curral de lascas de madeira, um galpão meio torto, um milharal baixo e amarelado ao longe. Elias me aguardava na varanda, chapéu de palha na mão, expressão cansada no rosto. Ao me ver, tentou um sorriso, mas seus olhos denunciavam tensão. Bem-vindo, Dr. André. Obrigado por aceitar meu convite. Entre, por favor. A casa era simples, porém limpa. A esposa de Elias, Dona Marta, uma mulher de uns 50 anos, me ofereceu café fresco e pão de queijo. Mas havia algo no olhar dela, um receio constante, como se temesse que minha presença despertasse algo perigoso. Conversamos um pouco, e Elias decidiu ir direto ao ponto. Doutor, a situação é assim. Esse sítio pertence à minha família há muitas gerações. Meu avô contava histórias estranhas sobre o lugar. Falava de uma mulher que aparecia à noite, lá pelo milharal, e que desde que ela surgiu, nada mais dava certo. O gado adoecia sem motivo, as plantações murchavam, as galinhas paravam de botar ovos. Meu pai não acreditava nessas coisas, mas também não conseguiu prosperar aqui. Eu tentei plantar, criar umas vacas, mas a cada ano é pior, e de uns meses pra cá tenho visto a tal mulher. Não é só lenda, eu a vi com meus próprios olhos. Como ela é? Perguntei a voz baixa. Alta, magra, cabelo longo e escuro, vestindo algo branco, velho, rasgado. Ela não fala, apenas fica parada ou andando lentamente. Às vezes ri baixinho, um riso que não parece humano, mas parece um chiado. E toda vez que ela aparece no dia seguinte algo dá errado no sítio. Minha coluna gelou. Esse tipo de relato eu já ouvira em minhas pesquisas, mas nunca presenciei. Disse a Elias que tentaria entender a origem dessa assombração. Talvez fosse fruto de uma injustiça ancestral, um crime esquecido. Essas lendas, quase sempre, estão ligadas a traumas do passado. Ele concordou, animado. Eu passaria alguns dias ali, entrevistando quem quisesse falar, procurando documentos, qualquer pista. Naquela noite jantamos arroz, feijão, couve e ovo frito. Comida simples e saborosa. Elias me mostrou o quarto de hóspedes.
uma cama de madeira, um criado mudo, uma lamparina a querosene. A luz elétrica era fraca e instável, alimentada por um gerador antigo. Lá fora, o breu total. Decidi ficar acordado até tarde, ouvindo os sons da noite. Por volta das 11, ouvi passos no terreiro, algo arrastando no chão, um assobio fino. Apaguei a lamparina e fui até a janela. A lua minguante quase nada iluminava, mas pude ver uma forma esguia perto do curral. Liguei minha lanterna e por um segundo vi a mulher. Rosto pálido, olhos escuros. Quando a luz tocou nela, sumiu como névoa. No dia seguinte, saí para explorar o vale ao redor. Quase não havia vizinhos, apenas 1 ou 2 sítios distantes. Consegui falar com um casal idoso, seu Anselmo e Dona Iracema, que viviam a uns 3 quilômetros dali. Ao mencionar o sítio Canto da Rã, eles baixaram a voz. Contaram que, antigamente, a região fora mais próspera, com várias famílias plantando café. Mas tudo declinou após um acontecimento trágico. Uma moça da região foi acusada de envenenar o gado do proprietário original, num tempo de escravidão ou servidão forçada. Dizem que, sem prova, o fazendeiro a matou e enterrou em algum lugar do sítio, e desde então o fantasma dela vaga, amaldiçoando a terra. Ela aparece quando a lua está fraca, assobia, ri como um bicho. Muitos já viram. Por isso ninguém fica muito tempo lá. Quem tenta, desiste. Contou Dona Iracema, fazendo o sinal da cruz. Voltei ao sítio pensativo. Precisava encontrar provas dessa história. Vasculhei a casa, vasculhei o porão, um espaço apertado e fétido. Encontrei apenas quinquilharias. Nenhum documento antigo, nenhuma certidão, nada. Decidi explorar o milharal ao entardecer, a área mais afetada. Entre as hastes amareladas, vi sinais estranhos. Marcas no solo formando um círculo irregular, algumas folhas quebradas de modo estranho e algo que parecia um pedaço de pano encardido preso a um galho seco. Peguei o pano. Era velho, esfarrapado, com manchas escuras. Podia ser parte da roupa da mulher assassinada há séculos? Ao anoitecer, preparei meu gravador de áudio, uma câmera com visão noturna, e aguardei na varanda da casa com Elias. Dona Marta se recolheu, rezando no quarto, aterrorizada. Por volta das 10h30, o assobio ressurgiu. Gravamos o som, um sibilo fino e regular, aumentando e diminuindo. Acionamos a câmera com visão noturna e apontamos para o curral. Lá estava ela, a mulher, mais visível do que antes. Sua pele parecia cintilar levemente no escuro. Ela se virou lentamente na nossa direção e, mesmo à distância, senti seu olhar perfurando minha alma. Deu um passo à frente, como se quisesse se aproximar. Elias tremeu, quase derrubou a câmera. Liguei a lanterna na tentativa de iluminar, mas a luz falhou. A lâmpada piscou e queimou. A mulher soltou um riso baixo, um barulho gutural, e sumiu entre as sombras. O silêncio voltou, pesado como um manto de chumbo. Elias desabou numa cadeira, suando, sem fala. Dormimos mal, acordando várias vezes com sons indistintos. Arranhões na parede, passos no telhado, um gemido distante. Ao amanhecer, encontrei o milharal ainda mais debilitado. Uma vaca do sítio vizinho que pastava ali, emprestada, aparecera morta e seca, como se tivesse sido drenada de energia. Aquilo era demais. Precisávamos resolver. Lembrei que nessas lendas, a única maneira de libertar o espírito vingativo é reconhecer seu sofrimento, dar-lhe um enterro digno, pedir perdão. Conversei com Elias e Dona Marta. Eles, desesperados, aceitaram qualquer ideia. O passo seguinte: encontrar a sepultura clandestina da mulher. A região era grande, mas minha suspeita era de que estaria perto do milharal ou do curral, lugares onde a aparição era mais forte. Passamos o dia tateando o terreno. Perto de um velho ipê retorcido, o chão tinha uma textura diferente. Cavamos um pouco. Encontramos fragmentos de ossos, pedaços de cerâmica e um pente de madeira muito antigo. O cheiro podre subiu do solo, um odor que fez Dona Marta chorar de medo. Tínhamos agora os restos mortais da mulher, uma prova tangível do crime do passado. Precisávamos dar-lhe um enterro digno. Na pequena vila distante, havia um padre idoso, segundo seu Anselmo. Pegamos o carro e fomos até lá.
O padre nos atendeu com ceticismo, mas, ao ver nosso desespero, aceitou celebrar uma cerimônia simples, sem saber se acreditava ou não em nossa história. Enterramos os ossos na parte mais tranquila do cemitério da vila, colocamos uma cruz de madeira anônima, deixamos flores do campo. Rezamos pedindo que a alma daquela mulher encontrasse paz e que entendesse nosso ato de contrição em nome dos descendentes e da humanidade. Retornamos ao sítio de tarde. O ar parecia mais leve. O vento não assobiava tão sinistramente. Ao entardecer, ficamos no terreiro, esperando a noite cair para ver se o assombro reaparecia. A lua fina subiu no céu, as estrelas brilhavam. O tempo passou e nenhum som estranho. Nada de assobio, nada de risos, nenhum vulto no milharal. A terra parecia suspirar. O silêncio agora era apenas silêncio, não opressão. Ficamos mais alguns dias ali observando. Com o tempo, as plantas mostraram leve melhora. A vaca do vizinho que restava parecia menos inquieta. Os insetos voltaram a zumbir sem medo. Elias decidiu que tentaria aos poucos recuperar o sítio, plantar algo novo com respeito. Dona Marta falou em chamar algum benzedor para abençoar a terra, e Elias não se opôs. Eu recolhi minhas anotações, o áudio do assobio e algumas fotos borradas da aparição. Uma prova fraca, mas suficiente para me convencer do que vi e vivi. Quando me despedi, Elias e Dona Marta me agradeceram emocionados. Eu havia vindo como pesquisador, mas saí como alguém que ajudou a curar uma ferida antiga. Na roça, aprendi que os segredos do passado não morrem facilmente. A terra guarda memórias de crimes e injustiças, e o horror pode brotar do solo fertilizado pelo sofrimento esquecido. Somente ao reconhecer esse passado, ao dar voz e dignidade aos silenciados, libertamos a nós mesmos e o lugar da maldição invisível. Voltei à cidade pensativo. Minha compreensão da roça e do folclore rural fora transformada. Agora sei que nem todas as lendas são apenas histórias inventadas para assustar crianças. Algumas são ecos de dores antigas, almas feridas que exigem reparação. Nesse encontro com o terror na roça, vi a fragilidade do tempo e a força da memória. A roça, antes um refúgio idílico em meu imaginário, revelou-se um palco complexo, onde passado e presente se chocam, onde a dor ancestral pode tomar forma humana e vagar sob a lua, pedindo justiça. E assim aprendi que a terra não esquece, e que a reconciliação com o passado pode ser a única forma de afastar o terror que ronda as noites dos campos esquecidos.